a cruz. Vamos refletir o que ela quer dizer. Nós observamos em todos os lugares que vamos, por onde caminhamos, os mais humildes lugares que visitamos ou passamos nas aventuras da vida. Sempre podemos observar uma cruz, seja no alto de uma igreja, seja no jardim de uma praça, seja na entrada de uma cidade, seja em um cordão que as pessoas carregam no peito. Essa cruz tem um significado glorioso, porque essa cruz nos faz relembrar da maior demonstração de amor de toda a história da humanidade. Porque nesta cruz, simbolizada em tantos lugares aos quais mencionei, essa cruz, ela só foi levantada, ela só é lembrada, porque um dia nela morreu um homem por nome Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que não usurpou para si a glória de Deus, aquele que não pecou, mas se fez pecador, aquele que nunca errou, mas se fez errante, aquele que não tinha nenhum delito para pagar, mas morreu na cruz para pagar o delito de toda a humanidade. Não havia mais esperança para o homem diante de Deus. A criatura, a mais sublime criatura de Deus, havia caído, havia tombado, havia se afastado de Deus. E o pecado estava como um paredão diante do homem e diante de Deus. As súplicas dos seres humanos não chegavam a Deus, porque os seres humanos foram incapazes de cumprir as leis de Deus. Erraram o alvo. Não havia mais esperança. A alegria do Espírito não podia ser manifesta na vida do ser humano, porque Deus havia se ausentado da sua mais sublime criatura, porque Deus é 3 vezes santo, e os seres humanos se tornaram iníquos depois do pecado de Eva e de Adão. As consequências vieram: guerras, perseguições. As consequências vieram: imoralidades. A moral do ser humano estava mais suja do que um fundo de fossa. Que coisa triste! Quando parecia não haver mais esperança, o Todo-Poderoso resolve aniquilar-se a si mesmo, diminuir-se a si mesmo e se tornar um pecador, não porque ele precisava fazer isso, mas porque nós, os seres humanos, precisávamos de um Messias, precisávamos de um Salvador. Então ele levou sobre si a nossa dor, a nossa culpa. O castigo que ele levou sobre si nos trouxe a paz, nos trouxe alegria, nos trouxe a libertação do pecado. É isto mesmo. A cruz simboliza a maior prova de amor que o Todo-Poderoso fez em nosso favor. O que você lembra quando você vê a cruz? Em inúmeros lugares que você as vê estampada. O que você lembra? Será que você lembra que a maior demonstração de amor de Jesus foi naquela cruz? Pelos nossos delitos, pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelos nossos pecados. Era nós que deveríamos estar naquela cruz. Mas ele resolveu, ele achou por bem, ele agradou a Deus de fazer este sacrifício para expiação ou para cobrir, para eliminar o nosso pecado diante de Deus. A Bíblia nos revela que quando ele expirou na cruz do Calvário, o véu que estava no templo se rasgou de alto a baixo. Caiu os paredões
Nós hoje temos livre acesso a Deus. Podemos falar com Ele e Ele nos ouvir. Porque Deus, quando olha para o homem, ainda que pecador e falho que somos, Deus olha e vê o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu substituindo você e me substituindo. Ele morreu pagando o seu delito e pagando o preço do meu delito. Ele morreu para que nós possamos ter a oportunidade de ver Deus, de usufruir das dádivas de Deus e ir morar nas mansões celestiais que Deus preparou para os seus filhos queridos. Pense nisso. Você que conhece a cruz, conhece a mensagem de Jesus, mas ainda não aceitou Ele por único e suficiente Salvador. Lembre-se que hoje Ele ainda está de braços abertos, pronto para salvar, pronto para libertar, pronto para curar, pronto para manifestar o seu Espírito Santo àquele que crê. Não perca a oportunidade, talvez seja hoje o último dia, talvez seja essa a última pregação que você esteja ouvindo. Venha para Jesus, aceite a Jesus por único e suficiente Salvador. Deixe a idolatria de lado, deixe a falsa moralidade de lado. Tire a máscara da santidade, que nós não conseguimos ser santos se não for por intermédio de Cristo Jesus. Tire a máscara da santidade. Se revista da glória de Jesus, aceitando Ele e colocando Ele à frente da sua vida. A cruz simboliza o maior ou a maior prova de amor já estabelecida na terra. Venha para Jesus.